Bom dia para você, hoje terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Tô começando o Bom Dia Produtor com imagens da oferta que você confere hoje à noite, viu? Às 8h30, pelo horário de Brasília, na venda de sêmen do Genética BR. Sêmen dos melhores raçadores do mercado em uma oferta pra lá de especial. No programa de hoje, o aumento da demanda por ovos como alternativas às carnes fez com que os preços subissem, mas os custos de produção também acompanharam a evolução. A repórter Kylie Rodrigues vai falar sobre como o fósforo é importante para a formação de pastagens em solos da região dos Cerrados. Pelo segundo ano consecutivo, o seguro obrigatório para danos pessoais pagos por donos de veículos automotores, que é conhecido pela sigla DPVAT, não será cobrado em 2022. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Falamos ainda sobre a falta de chuva e como ela tem afetado os cultivos lá no estado do Paraná. Tudo isso e muito mais informação você tem agora no Bom Dia Produtor. A gente começa o Bom Dia Produtor de hoje acompanhando a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo e quem traz os detalhes é o Rafael Poiani. Olá, me chamo Rafael Poiani, sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vim trazer o comparativo dos preços de dezembro de 2020 para os preços de dezembro de 2021 para os animais de reposição. Pensando em machos e fêmeas, o macho valorizou em média 17,5% frente aos preços de 2020. Já as fêmeas valorizaram em 2021 18,5% no mesmo comparativo. Destrinchando agora entre as categorias de machos e fêmeas, o boi magro valorizou 14%, garrote 17,4%, bezerro de ano 18,5% e o bezerro desmamado 20%. Isso levando em consideração a média dos estados cotados pela Scott Consultoria. Entrando agora nas fêmeas, a vaca magra valorizou 16,8%, a novilha 15%, a bezerra de ano 20,2% e a bezerra de desmama 22,2%. Então, percebemos ali uma maior valorização das fêmeas. E o que a gente espera agora para o ano de 2022? Um ano ainda de retenção de fêmeas, com uma possível maior oferta de bezerros no mercado, que pode limitar as valorizações destes animais. Por hoje é só, muito obrigado. E agora a gente segue para a cotação do boi gordo, com a apuração também da Scott Consultoria. Só lembrando a você de casa que esses são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. A tela vai entrar aqui para a gente e nós vamos começar, como já é de praxe, pela região sudeste, analisando os preços na manhã dessa terça-feira. São preços mínimos, alta de R$ 3,00 em Barretos e Araçatuba, interior paulista, também de R$ 2,00 no Triângulo Mineiro e Espírito Santo e de R$ 1,00 no norte de Minas Gerais. De lá a gente desce para o sul do Brasil, vai entrar a tela para vocês aí também. Sul do Brasil tem alta de 10 centavos no preço do quilo pago em Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul. Vou pedir para o pessoal colocar para a gente agora, já entrou aí, a primeira tela do Centro-Oeste, alta de R$ 1,00 em Goiânia, Goiás, alta de R$ 2,00 em Campo Grande e Três Lagoas aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A segunda tela do Centro-Oeste também está entrando aí para vocês, tem alta de R$ 2,00 no norte do estado do Mato Grosso e de R$ 3,00 no sudeste do estado do Mato Grosso. De lá a gente segue para o nordeste do Brasil, olha aí, ó, não tem nenhuma alteração registrada no nordeste. Por fim, a gente vai para a região norte do país, alta de R$ 2,00 em Redenção, no Pará, e no sul do Pará, né? E norte do Tocantins. São esses os números que a gente vem percebendo, então, na manhã dessa terça-feira. A gente vai agora para ver como que fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com a apuração também da Scott Consultoria.
O Brasil exportou 2.460.777 toneladas de milho no moído dos primeiros 22 dias úteis de dezembro, de acordo com o relatório que foi divulgado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços por meio da Secretaria de Comércio Exterior. O repórter José Cunha tem mais detalhes. O volume total embarcado representa um aumento de 609.793 toneladas com relação às 1.851.000 contabilizadas na primeira semana do mês. Sendo assim, o volume acumulado até aqui corresponde a 50,66% de tudo que foi exportado durante todo o mês de dezembro de 2020. Com isso, a média diária de embarques ficou em quase 137 mil toneladas, o que na comparação com o mesmo período do ano passado representa uma redução de 38,07% com relação às mais de 220 mil toneladas e meia do mês de dezembro de 2020. Em termos financeiros, o Brasil arrecadou um total de 578 milhões e 800 mil dólares no período. Já na média diária, o atual mês contabilizou decréscimo de 23,68% com relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os dados consolidados da Secretaria de Comércio Exterior, de janeiro a novembro, o Brasil já havia exportado 17.018.965 toneladas de milho, número 42,5% menor que o mesmo período do ano anterior. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. O aumento da demanda por ovos como alternativa às carnes fez com que o preço subisse bastante, mas os custos de produção também acompanharam essa evolução. Você vai ver detalhes na reportagem do Gustavo D'Angelo. Durante a maior parte de 2021, o mercado de ovos registrou preços elevados, motivados pela demanda mais aquecida, pela oferta mais controlada e por repasses dos aumentos aos custos de produção, o que resultou em valores recordes para o produto em termos reais. Dados do CPEA mostram que a caixa de 30 dúzias do ovo branco tipo extra, no interior de São Paulo, atingiu R$ 135,51 na média de abril, o valor mais alto de toda a série histórica do CPEA, iniciada em 2013. Atualmente, o produto está sendo vendido em torno de R$ 118. Mesmo assim, o poder de compra do avicultor de postura, frente aos principais insumos da atividade, milho e farelo de soja, foi o pior da história em 2021, devido à valorização mais intensa desses itens frente aos ovos. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O fósforo é importante para a formação de pastagens em solos da região dos Cerrados. A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraer, está desenvolvendo uma pesquisa de campo, em Campo Grande mesmo, Mato Grosso do Sul, para saber as vantagens do uso do material. A gente vai conferir detalhes desse assunto, que é muito importante para o agronegócio, com a repórter Kylie Rodrigues. Ela visitou uma área de experimento com um dos pesquisadores de estudo e a gente confere os detalhes agora na reportagem. O objetivo do estudo é apresentar os dados parciais da fase de implantação dos efeitos de diferentes doses de fosfato natural de rocha de Bonito, na produtividade do pasto e na concentração de fósforo na camada de solo de 0 a 20 centímetros. Nós estamos agora com o segundo comunicado técnico, nós publicamos o primeiro comunicado técnico no ano passado, de 2020, implantamos em 2019, saiu o primeiro comunicado técnico em 2020, com 7 meses e meio após a implantação, e agora com 19 meses depois, nós lançamos o segundo comunicado técnico, onde nós estamos publicando os dados preliminares que a gente obteve até o momento. Então nós estamos aí com 7 cortes de produção de matéria seca, então a gente já consegue observar resultados efetivos no incremento de produção de matéria seca. Outros fatores também influenciam o crescimento da planta. As respostas obtidas até o momento indicam diferenças nas testagens. As respostas que nós temos até o momento nos indicam que as maiores doses que a gente está testando, que são 0, 500, 1.000, 1.500 e 2.000 quilos por hectare, nas maiores doses por volta de 1.400, 1.500 quilos, tem dado as melhores respostas no incremento de matéria seca. Ou seja, nós temos obtido respostas quadráticas
curvas quadráticas na questão da produção de matéria seca. A intenção é ter produção de carne e leite com material estudado. Parte importante do projeto é a união com a empresa pública-privada. Qual é a proposta desse trabalho? Uma, empresa privada junto com o órgão do governo, para desenvolver modelos de produção que sejam passíveis para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Os três são extremamente importantes para a sociedade brasileira, para nós todos. Então, esse trabalho, o que ele faz? Ele privilegia soluções naturais. A gente vai usar produtos que da região, fosfato natural reativo, vamos usar fixação biológica de nitrogênio, que é uma coisa que hoje você começa a se falar, mas já teve pesquisadores que há 30, 40 anos pregaram no deserto. Uma delas é a senhora Joana do Benheit. Ela falava, olha, as gramíneas você pode usar biológico para fixação de nitrogênio, nós estamos usando azospirilo. Nesta área da Agraer, onde o experimento está sendo tocado, a gente percebe que no meio da braquiária tem estilosantes. Por que isso, Sandro? Bom, o estilosante, ele além de ser uma espécie forrageira de elevado valor nutricional, ele também colabora com a questão da disponibilidade do nitrogênio. Então a gente vê aqui nessa relação, por exemplo, você vê aqui o estilosante e você vê aqui a braquiária piatã, certo? Então o estilosante, ele vai ser uma fonte, além de ser uma fonte nutricional elevada, ele vai fornecer o nitrogênio que a gramínea precisa. Já foram feitas análises biológicas do solo. Universidades e a Embrapa colaboram com os trabalhos. Após as avaliações de produção, os animais entram na área, porque são eles que vão avaliar, então, se o serviço está sendo bem feito, né? Sandro, eles permanecem por quanto tempo? Exatamente. Após cada avaliação de produção de matéria seca, a gente entra com os animais, ou seja, quando o capim, a braquiária piatã, ela atinge uma altura próxima de 35 a 40 centímetros, a gente faz o corte de avaliação e entra com os animais para que eles façam o rebaixamento desse capim até uma altura de 20 centímetros aproximadamente. Então, esse tempo de permanência vai variar muito em função do número de animais que a gente dispõe no momento para que permaneça na área. Mas normalmente numa área de 3.000 metros quadrados, eles têm permanecido aí por volta de 4 a 5 dias aproximadamente. O artigo científico com todas as informações fica pronto no final dos trabalhos. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E agora é hora do Agroclima com a Renata Ferreira. Renata, muito bom dia para você. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. Hoje é terça-feira e a previsão é de que áreas de instabilidade continuem ativas em grande parte do país. Vinícius, hoje temos risco de temporais. Olha só, no Pará, também Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também no estado de São Paulo. Na região sul também temos previsão de temporais por conta também da instabilidade, principalmente no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sul do Paraná. Nas demais áreas, com exceção do Nordeste, de Minas, Chapada Diamantina e também Roraima, a tendência hoje é de pancadas isoladas de chuva no período da tarde. Em São Paulo, hoje a chuva ganha mais força, com tempestades previstas para todo o estado. Amanhã, quarta-feira, uma frente fria avança pela costa e aumenta a nebulosidade, provocando ventos fortes, temporais e queda das temperaturas. Os acumulados são mais elevados no norte do estado. A partir de amanhã, o avanço de uma frente fria aumenta os temporais também no sul, também sudeste do país. Além disso, a circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera continua estimulando a formação de nuvens muito carregadas no centro-norte do país. É isso, Vinícius. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo. Até já!
Por aqui é a hora do nosso primeiro intervalo comercial. Enquanto isso, vou te convidando para participar comigo do Bom Dia Produtor. Manda sua dúvida, sugestão de WhatsApp aí no nosso WhatsApp, né? O número está entrando na tela, 67998631001. Se você quer mandar alguma sugestão de pauta, quer mandar um abraço para alguém, entre em contato com a nossa equipe, que vai ser um prazer atender você. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as expectativas para o mercado financeiro no ano de 2022. Não sai daí que a gente volta já. Bom Dia Produtor está de volta e você vê aí imagens ao vivo de Divinópolis, interior mineiro. Nesse momento o céu está nublado com chuvas, um volume previsto para hoje é de 24 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 16 graus, e a máxima de 26 graus. Previsão para hoje, então, para a cidade de Divinópolis. Olha só, o ano de 2022 chegou com tudo e promete ser muito bom para a nossa pecuária brasileira. A gente vai saber mais detalhes desse cenário com a análise do agronegócio de João Pedro Cuti Dias. O trabalho feito pela Embrapa, pela Cicarne, Centro de Inteligência da Carne, mostra que 2022 deverá ser um ano bom para a pecuária brasileira. 2021 foi um ano um pouquinho de convulsões no meio do caminho, mas na regra geral você teve um preço firme do boi, da vaca, e você teve demanda, especialmente na exportação. O Brasil vai chegar em 2021 acima de 1.850.000 toneladas de carne exportada, carne bovina. Isso é um número bastante positivo, um pouquinho menor que o ano passado, porque houve aquela barrigada nos meses de outubro e novembro. Caiu muito as exportações de outubro e novembro, acabou atrapalhando a média do ano. Porém, em faturamento, nós vamos chegar a mais de 9 bilhões de dólares. É um número bastante expressivo, mostra o vigor do setor nosso. Lá fora, você continua vendo uma expectativa boa de demanda, especialmente para a China, que é o grande comprador nosso. A hora que ela voltou ao mercado, dia 4 de novembro, suspendendo as limitações das exportações brasileiras de carne bovina, você teve um repique nos preços, ou seja, o mercado sentiu o grande potencial de demanda que os chineses têm. Nesse momento já estamos preparando já para embarcar as primeiras carnes com destino no mercado chinês, e isso é o que aquece o preço do animal, especialmente aqueles animais com bom acabamento e precoce, ou seja, menos de 30 meses, que é a idade máxima aceita pelos chineses. O que se vê no momento na pecuária? Você vê que 70% da carne que nós produzimos é mercado interno. Esse sim, está sofrendo dificuldades econômicas, crescimento econômico muito baixo. O ano que vem já se fala no crescimento menos de 1% do PIB e, consequentemente, isso impacta na formação da renda média o volume de renda na mão do trabalhador brasileiro. Hoje está na faixa de 2.400. Nós estamos vendo hoje também uma pressão muito grande por causa da inflação acima de 2 dígitos. Essa inflação é o pior imposto que tem, porque depois está o dinheiro no seu bolso, ele é corroído, perde o poder aquisitivo. Alguns setores subiram demais, como o caso de transporte, combustíveis, energia. Então tudo isso acaba impactando na disputa pela renda do brasileiro. Você vê um volume crescente de demanda de ovos. O Brasil está chegando a 251 ovos por habitante ano. Isso de mamanda caducando esse ano, 2021. Por quê? Porque é uma fonte proteica de baixo custo. Então, a dona de casa vai optar por ele. Você vê as demais carnes, frango e suíno, que são as outras duas principais, se aproveitaram do mercado de exportação, não houve nenhuma restrição para elas, ao contrário, houve demanda, especialmente para a carne suína, e hoje elas têm um papel importante na balança comercial brasileira. O frango, hoje nós estamos falando em 4.300.000 toneladas de carne exportada de frango, e o suíno mais de 1.300.000. O Brasil é hoje o maior exportador de frango e o quarto maior exportador de carne suína. Essas duas carnes foram também impactadas pelo aumento muito grande dos preços de 2 componentes básicos de ração, milho e a soja, através do farelo de soja. Então, isso provocou um aumento de custo na produção dessas carnes brancas. Agora, o ano que vem, o câmbio, se fala que dificilmente vai baixar de 5,50, isso é um fator de estímulo às exportações,
E, de outro lado, é um aumento de custo, tudo que depende do produto importado. O ano que vem, esperamos que o clima não seja tão ingrato como foi em 2021 e que a gente possa chegar no fim de 2022 com notícias melhores do que as de hoje. Bom, o mercado financeiro terminou 2021 bem diferente daquilo que o pessoal estava prevendo. A alta dos preços em diferentes regiões do mundo trouxe uma inflação que se esperava que fosse mais temporária, só que ela persistiu. Para 2022, as estimativas são de dólar valorizado, preços ainda altos para os combustíveis, crédito mais caro e até um aumento de inadimplência. Mas a grande pergunta é como tudo isso fica para o agronegócio? É o que respondeu ao Walter Puga Júnior, o economista chefe da JF Trust, Eduardo Velho. Você vai acompanhar os detalhes. O mercado financeiro encerra o ano com o dólar acima de 5,60, contrariando expectativas que foram observadas em janeiro, já foram destacadas em janeiro, também com taxas de juros na faixa já de 2 dígitos. E eu tenho comigo um dos economistas mais respeitados em São Paulo, agora atuando no Rio de Janeiro, que é o Eduardo Velho. Eduardo Velho, que agora é economista-chefe na JF Trust, lá no Rio de Janeiro. Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Vamos fechar o ano vendo o dólar bem acima do que prevíamos anteriormente, é isso? Exatamente. Houve uma mudança, digamos assim, bem radical do cenário, tanto a nível doméstico como a nível internacional. Do lado internacional, no início do ano, havia uma expectativa ainda de aumento da taxa de juros americana em 2023 e os membros do Banco Central norte-americano também, inclusive, só consideravam uma possível elevação da taxa de juros do Federal Reserve no final de 2023 ou início de 2024. E com uma inflação, digamos, que estava começando a subir, mas uma inflação muito transitória. Hoje, no cenário internacional, a situação realmente é outra. Já há alguns meses se consolidou uma inflação muito alta, puxada pela inflação de energia no mundo, gás, gasolina, ou seja, petróleo, diesel. Então, tudo subiu muito esse ano também na parte de energia. O cenário também para 2022 também ainda é de uma certa resistência, ou seja, dos preços de energia. Por exemplo, o preço do petróleo, que caiu recentemente para o nível de $70, já está voltando para nível de $80. E eu acho que as previsões da OPEP estão corretas, eles mantiveram o ritmo do aumento da produção, já considerando que vai haver aumento da demanda de energia global em 2022 e os preços do petróleo deverão caminhar para um nível mais elevado, em torno de $85 a $90 no primeiro semestre de 2022. Ou seja, não se espera-se uma grande ajuda para reduzir a inflação vinda dos combustíveis em 2022. Talvez um pouco aqui no Brasil, mas, de certa maneira, ainda é de alta, talvez de uma taxa um pouco mais moderada, mas ainda é uma inflação alta. E nos Estados Unidos, a inflação do Personal Consumer Expenditure, ou seja, a inflação dos gastos de consumo, que é o principal indicador de inflação, está oscilando entre 6% a 7% ao ano, o índice cheio, que é uma taxa altíssima para um padrão histórico norte-americano, com o núcleo de inflação em torno de 5% ao ano, que também é muito elevado para a meta de inflação. Então, eu acho que o cenário mudou muito, é um sinal que a economia americana está muito aquecida e, consequentemente, como você comentou aí, o dólar realmente fortalecido, ele reflete exatamente isso. A economia norte-americana bem aquecida, mercado imobiliário, mercado de crédito, ou seja, agora a alta dos salários, agora que está vindo aí com os bônus também. Então, me parece que é bem lógico esse racional, esse cenário de alta do dólar no cenário internacional. Falando de taxa de juros, o Banco Central tem promovido aí constantes altas, sequenciais, altas sequenciais na taxa básica de juros. A pergunta é, dinheiro vai ficar mais caro agora em 2022 para o brasileiro? Bem, o reflexo do aumento da taxa de juros gradual desde março aqui no Brasil já está realmente refletindo aí nos dados da nota de imprensa do setor de crédito do Banco Central, ou seja, as taxas de juros na ponta já estão começando a subir, a inadimplência que vinha caindo ao longo de 2020 já se estabilizou e a tendência é subir um pouco nos próximos meses,
E agora, o último dado agora de novembro, por exemplo, além das taxas de juros estarem bem mais altas que no início do ano, as taxas de juros na ponta, já há sinais de desaceleração da demanda de crédito. Tem uma ideia, o volume de concessões, o fluxo de concessões de crédito dos bancos para a pessoa física e para a pessoa jurídica caíram. A pessoa física caiu 0,5% agora em novembro, o último dado agora divulgado pelo Banco Central, e a pessoa jurídica, ou seja, as empresas, teve uma queda aí de quase 1,6% no mês em relação a outubro. Então já é um sinal que a tendência é de aperto gradual do crédito ao longo também de 2022, em função que também a nossa expectativa é que a taxa básica de juros vai chegar no nível aí, acredito, entre 12,50%, até mesmo pode chegar até 2,75% para que a inflação não escape muito de 6% ao ano. Vamos mandar um recado para o produtor rural. De olho no dólar, na taxa de juros, custo do dinheiro, inflação subindo. O que você diria para o produtor rural? O que é importante observar em 2022, Eduardo? Bem, eu acho que para o produtor rural, principalmente para o setor agrícola, o setor agrícola também tradable, ou seja, o exportável, o setor tem uma relação mais forte com o exterior, né? O setor de soja, trigo, café, né? Todos os setores de minério, né? Aí no caso é minério, setor agrícola, né? Mas no setor agrícola, a taxa de câmbio é uma variável fundamental, né? Então nós temos visto nos últimos anos o quê? Uma valorização, de certa maneira, das terras, que também foi importante, uma valorização do dólar, que também foi muito boa para aumentar a renda agrícola, principalmente do setor exportador, do setor agrícola, do agronegócio, que tem sempre a cada ano contribuído para o nosso superávit da balança comercial. Então, a tendência é que eu vejo o seguinte: o dólar vai continuar forte. Eu estou vendo aqui no meu modelo uma taxa média um pouco mais alta em relação a hoje, que é a medida do mercado hoje. O mercado hoje está na faixa de 5,50. Eu acho que nos próximos meses a taxa média do câmbio, em função dessa imprevisibilidade da política econômica, em função de um possível risco de correção do mercado acionário norte-americano, que pode haver uma aversão ao risco, pode haver uma subida do dólar. O dólar vai continuar subindo no exterior também, porque a economia norte-americana ainda vai ter um aquecimento ainda razoável, vai ter taxas ainda elevadas ainda ao longo do primeiro semestre, que depois ela vai acelerar, mas isso é mais na frente. Então, acho que o dólar em torno de 5,64, 5,66, eu acho que esse que é o nível de dólar que eu estou vendo aí, que vai caminhar. Então, de certa maneira, os preços também agrícolas, eu acho que lá fora também vão permanecer ainda bem razoáveis ainda. A demanda chinesa, apesar da desaceleração trimestral da economia chinesa, que é o grande comprador de commodities do mundo, o governo da China, através do seu Banco Central, já deu a sinalização essa semana que vai flexibilizar bem a política monetária, dando mais liquidez, dando mais financiamento, reduzindo o custo do funding, ou seja, o financiamento para as empresas, e isso aí tende a estimular um pouco a demanda interna e suavizar um pouco a desaceleração, ou seja, não há uma previsão aí de uma queda forte das commodities, pelo contrário, acho que as commodities seguram um pouco. O único risco realmente que o produtor tem que observar é caso ocorra uma correção do mercado acionário norte-americano, que subiu muito em 2020 e 2021. O S&P 500 subiu 16% em dólar e está fechando o ano aí praticamente em 25% em dólar. Então, em algum momento pode ocorrer essa correção. Mas, de certa maneira, o setor exportador agrícola tem uma proteção que é o dólar. O dólar vai subindo, ele tem uma receita boa em reais também. Bom, você acaba de ouvir Eduardo Velho, que é economista-chefe da JF Trust, lá do Rio de Janeiro. Perspectivas para o setor agrícola ainda é muito boa em 2022. Agradeço mais uma vez a entrevista de Eduardo Velho, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Obrigatório previsto em lei e é usado para indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente do responsável. Oferece cobertura para a morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas. Parte do total arrecadado com o seguro obrigatório vai para o Ministério da Saúde para custeio do atendimento médico hospitalar de vítimas de acidente de trânsito. Parte vai para o pagamento das indenizações do seguro e uma pequena porcentagem é destinada também a programas de prevenção de acidentes.
Bom, a gente segue por aqui, vou mudar um pouquinho de assunto. Falo da construção de um perfil de solo favorável ao desenvolvimento e aprofundamento do sistema radicular, que é um dos grandes desafios dos produtores mato-grossenses. O Valdir Pacheco tem detalhes para você. A Fazenda Santana, localizada em Sorriso, no médio norte de Mato Grosso, é uma referência tecnológica da Embrapa Agrosilvopastoril e da Universidade Federal de Mato Grosso, onde vem sendo desenvolvidos experimentos de sistemas integrados de produção agropecuária. Em uma área de consórcios forrageiros, após a soja na safra passada pelo segundo ano consecutivo, a UFMT analisa a resistência da penetração do solo, para ver o nível de compactação. Esse trabalho vem sendo conduzido pelo professor e pesquisador Dr. Onan. Após a cultura da soja do ano passado, a safra 2019-20, fizemos uma resistência à penetração, ou seja, fomos lá avaliar como estava a compactação de forma geral de toda a área, antes de mostrar o experimento, para que agora a gente, após as plantas de cobertura, foi instalados tratamentos como soja-milho, que seria a testemunha da área, né, do agricultor. Depois tem soja-milho com braquiária. Depois nós temos soja-milho com braquiária mais estilosantes. Após a soja, o sorgo, também consorciado com algumas espécies de cobertura. E temos um tratamento que seria um mix de plantas de cobertura, que são 6 plantas integradas. Então, só retornando, houve a cultura da soja, fizemos o levantamento de resistência à penetração de toda a área onde seriam instalados os tratamentos, confirmamos que a área tinha problemas de compactação e que ela era homogênea. E essa área foi subdividida em tratamentos. Então agora nós temos diferentes consórcios de cobertura na entre-safra, que foi feita a dessecação e agora foi instalado novamente a cultura da soja. E antes da instalação da cultura da soja, nós fizemos a amostragem deformada do solo, que é onde a gente vai fazer análise de fertilidade, a gente vai fazer análise do estoque de carbono, a gente vai fazer o estoque de nitrogênio e o fracionamento do fósforo. E também coletamos as amostras indeformadas, que nós vamos determinar as propriedades físicas do solo, como macroporosidade, microporosidade, porosidade total, densidade desse solo, resistência à penetração, armazenamento de água, enfim, inúmeras propriedades físicas. E a gente espera que esse primeiro ano já a gente consiga pegar modificações tanto em fertilidade, quanto no estoque de carbono, quanto no fracionamento desse fósforo e também já alguma coisa em física do solo em função do sistema radicular, decomposição dessa matéria orgânica. A gente percebeu na área que o volume de massa seca produzida pelos tratamentos foi diferente e na coleta a gente já percebeu alguma diferença do solo na hora de abrir as trincheiras para fazer a amostragem, ok? Com um instrumento específico, esta aluna de agronomia realizou os testes para mensurar a compactação do solo. Eu faço parte do projeto de iniciação científica lá na Fazenda Santana. Semana passada nós estivemos lá fazendo a determinação da resistência à penetração do solo e hoje aqui no laboratório nós começamos a dar início ao estudo sobre a curva de retenção de água do solo. Mas na vitrine da Embrapa a gente tem resultados, e aí tem o consórcio da pastagem com nabo forrageiro, que ele é muito promissor. Tem o sextuplo, que seria esse mix de plantas de cobertura, ele também mostrou muito promissor. No terceiro, quarto ano de avaliação, a gente já viu diferença na camada de 20 a 30, esse mix de planta de cobertura alterando a física do solo já em profundidade. Então, esses 2 tratamentos, o girassol também foi uma cultura que nós utilizamos consorciada com a pastagem, que também deu um resultado legal após 3, 4 anos aí de utilização do consórcio, tá? E a gente tem os dados de estoque de carbono e nitrogênio, mas ainda não mexemos com ele. A gente apresentou um rascunho no evento, mas ainda a gente não foi a fundo ainda, a gente vai começar agora com eles. E o fracionamento de fósforo a gente está começando agora. Então esse eu não tenho resposta para você ainda. 5. E a partir de agora, o Genética BR apresenta aqui no canal do Boi o touro do dia. Vamos saber com o Gabriel Borges qual é o reprodutor de hoje. Confira. E o
touro do dia de hoje é remanso F18, Ren F18. É o lote número 530 aqui do Genética BR, um touro extremamente bem avaliado. É um touro que é de 2/8/2016, jovem, está fechando 5 anos agora. É 23,94 de índice genômico aí na BCZ. DECA 1 para peso a desmama, ao ano, ao sobreano, total materno de peso a desmama, idade ao primeiro parto, perímetro escrotal ao ano, ao sobreano, área de olho de lombo, marmoreio e EGS. Ele é um filho do Cabaleiro, Ren Cabaleiro na Ren Águia Branca. Ren Águia Branca vai ao sangue do grande Ren Sereno, que é na Chifre é ramo da Mundo Novo na Agale, que vai ao sangue do grande Fajardo da GB. E o Cabaleiro é o Hélico na Agendada. A Agendada é uma irmã do Remanso Armador, uma filha do Touro Chorel, e o Hélico vai ao sangue do grande Ren Quilano, que desemboca no fenomenal ramo da Mundo Novo. Então tá aí, é um touro aí carcaçudo, um touro de muita costela e um touro que produz aí eficiência alimentar, meu amigo. Olha a largura de boca desse animal. Testa vincada, característica do bom Nelore, um palmo e uma chave de cupim ali, uma inserção de cupim muito bem feita, uma sobra de couro ali no lançado de pescoço, na franja de barbela e aparelho reprodutivo que vem aí muito funcional, vem na régua, hein? Olha aí, oportunidade. E hoje o grande Ren F18 coloca as suas doses aqui na ação Touro do Dia de 20 por apenas R$15 a dose no pacote de 200 doses. Aproveita lá, não perde não, até a meia-noite de hoje. Por aqui é hora de mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, pega o seu celular e manda uma dúvida pra gente, uma sugestão no nosso WhatsApp. Se quiser entregar um abraço para alguém, aproveita, que a chance é essa. O número tá aí na tela, 998631001, o DDD é 67. E daqui a pouco a gente volta para continuar com o Bom Dia Produtor, falando aí sobre como a falta de chuva tem afetado os cultivos lá no estado do Paraná. Não sai daí que a gente volta. Volta com Bom Dia Produtor, imagens ao vivo de Salvador, Bahia. Inclusive, mandar um abraço para o pessoal de lá que sempre está acompanhando a nossa programação. Nesse momento, o céu está claro e a previsão hoje na cidade deve ser de sol alternado com chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas. O volume de chuvas previsto é de 2 milímetros. A temperatura deve oscilar entre a mínima de 23 graus e a máxima de 31. Olha só, as altas temperaturas e a falta de chuva começaram a causar prejuízos em algumas regiões do Paraná e o Mauro Andrade conta pra gente os detalhes. As regiões centro-sul e oeste do estado do Paraná vêm apresentando calor excessivo e chuvas irregulares neste início de dezembro, o que está causando preocupação para os produtores, principalmente de milho e da soja. Nós recebemos um vídeo de um produtor de São Mateus do Sul mostrando a lavoura de milho bastante prejudicada pela seca. E recebemos também um segundo vídeo de Catanduvas, cidade do oeste do Paraná, mostrando a lavoura de soja totalmente prejudicada. Infelizmente, a previsão do tempo não indica chuvas para a região nos próximos dias. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde trouxe dados a respeito da dengue, zika e chikungunya no Brasil. O relatório mostra que o número dos casos de dengue no país caíram, ao mesmo tempo que zika e chikungunya tiveram um aumento significativo. Você vai ver os detalhes na reportagem de José Cunha. Com a chegada do verão, aumenta a preocupação do país com as doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Isso porque as chuvas e o calor nesta época do ano favorecem a infestação do inseto. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, entre janeiro e comecinho de dezembro deste ano, os casos de dengue caíram cerca de 45% em relação ao total registrado no mesmo período do ano passado. Mas ainda assim foram 508.200 ocorrências no período, com 230 óbitos. As regiões com as maiores taxas de incidência de dengue são Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Entre 2020 e 2021, também caíram os casos de zika, mas aumentaram os de chikungunya. Eles já passaram de 93.400, o que representa 31% a mais do que o registrado entre janeiro e comecinho de dezembro do ano passado. Pelo menos 13 pessoas morreram vítimas de chikungunya este ano.
As regiões com maiores taxas de incidência são Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Vale lembrar que a população tem papel fundamental no combate ao mosquito Aedes aegypti. A reprodução do mosquito, todos já sabem, se dá em água parada. Por isso, você deve ter atenção frequente a locais e estruturas onde possa haver focos. Tampe os tonéis e caixas d'água, mantenha as calhas sempre limpas e lixeiras bem tampadas, deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo, não deixe acumular água em vasos de plantas, pneus ou qualquer outro lugar onde os mosquitos possam se reproduzir. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, teve resultado positivo em 2021, registrando lucro de mais de 28 milhões. Quem traz as informações agora é o Gustavo D'Angelo. Entre janeiro e setembro de 2021, a CEAGESP teve lucro líquido de 28 milhões e meio de reais. O resultado positivo difere dos prejuízos registrados pela estatal em anos anteriores. De todo o lucro líquido da CEAGESP em 2021, 8 milhões de reais correspondem ao exercício de julho a setembro deste ano. Quando analisado o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, a companhia apresentou crescimento de 269% no terceiro trimestre. O montante do índice chegou a aproximadamente 36 milhões de reais neste ano, contra quase 10 milhões no mesmo período em 2020. Ou seja, o incremento chegou a 26 milhões de reais. Ao longo de 2021, as receitas operacionais brutas aumentaram em 16 milhões. Os lucros registrados no terceiro trimestre seguem a tendência de resultados positivos pela primeira vez em 5 anos. A estatal federal possui unidades espalhadas em 12 municípios do estado de São Paulo e também funciona como entreposto comercial por todas as regiões paulistas com produtos agrícolas vindos de todo o país. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Primeiro semestre de 2022 pode ter espaço para altas maiores nos preços do leite e dos derivados, tudo isso de acordo com o levantamento da Scott Consultoria, e quem traz os detalhes é o José Cunha. O setor leiteiro sofreu uma forte pressão do clima e do alto custo de produção em 2021, com os fertilizantes e defensivos pesando no bolso do produtor. Já para 2022, a pressão sobre os custos de produção pode diminuir e o primeiro semestre do ano pode ter espaço para altas maiores nos preços do leite e dos derivados, de acordo com a Scott Consultoria. Segundo a analista de mercado Sofia Honigman, em 2021 a chegada antecipada do período seco e o atraso nas chuvas na maior parte do país impactaram a produção no campo. Assim, as condições ruins das pastagens intensificaram a necessidade do uso de alimentos concentrados. Ainda de acordo com a analista, no curto prazo, o peso da safra com o aumento das chuvas devem exercer pressão de baixa no mercado do leite. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. É hora novamente do Agroclima e a Renata Ferreira traz mais informações. Renata, seja bem-vinda mais uma vez. Vinícius, agora eu destaco a chuva intensa para esta terça-feira, principalmente no Brasil Central e áreas também do Sudeste brasileiro. A combinação de calor e muita umidade provoca chuva expressiva hoje em todo o leste e norte paulista, metade sul e oeste de Minas, e as rajadas de vento podem chegar até 60 quilômetros aí no Rio de Janeiro. No leste de Minas e Espírito Santo pode chover fraco, mas a maior parte do dia será de tempo um pouco mais quente. E no Nordeste brasileiro a chuva também é mais intensa, viu? No oeste da Bahia, com risco aí de temporais entre o Maranhão, Piauí e sul do Ceará. Em Teresina, no Piauí, chuva segue forte, com alto risco de temporais na capital. Choveu bastante aí nesses últimos dias, chegando a 200 milímetros entre a última sexta-feira e domingo. Esse valor já representa toda a média do mês de janeiro, que é de 197 milímetros. E falando em chuva, a presença da zona de convergência do Atlântico Sul mantém nuvens muito carregadas hoje, entre Goiás, Minas Gerais, também São Paulo e Tocantins. Chuva volumosa também entre Ceará, norte do Piauí, no Maranhão e Belém.
No centro-oeste, a chuva também ocorre nesta semana, ao menos 60 milímetros ainda deve cair entre Goiás, também estado de Mato Grosso, mas tem boa notícia para os produtores de soja aí da região. Agora a chuva vem de forma mais espaçada por Mato Grosso, o que, claro, favorece a colheita da primeira safra do grão. As chuvas se concentram no final da tarde e são passageiras e irregulares pelo estado aí de Mato Grosso. Já o Pará, Amapá e Tocantins seguem na mesma condição que Maranhão e Piauí. As pancadas de chuva se tornam mais frequentes e volumosas, com risco alto de tempestades. No Tocantins, é o nível do rio do estado que tem preocupado aí os moradores e a chuva frequente aí nos próximos dias. No sul, a situação de pouca chuva coloca aí quase 100 municípios em situação de emergência aí por conta da estiagem no Rio Grande do Sul. A escassez de chuva no estado gaúcho dificulta o avanço expressivo na semeadura da soja. No momento, o plantio está em 93% da área estimada, de acordo aí com o último boletim da Emater, em 30 de dezembro. A safra de milho também está sob efeitos da falta de água no solo, viu? A área colhida chega aos 7%, ainda há 23% da área em enchimento aí de grãos. E a nova atualização dos modelos climatológicos indicam que o mês de janeiro será de pouca chuva e muito calor aí no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina. No Paraná e em Mato Grosso do Sul, a chuva se torna mais frequente e ajuda a minimizar as perdas. Entre São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e praticamente todo o norte e nordeste devem fechar o mês com acumulados de chuva acima da média. Em Goiás, o desvio de chuva vem entre 100 e 200 milímetros acima do que normalmente chove. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão hoje vai para o Imonildo Alves, de Buritirama, na Bahia. Imonildo, obrigada aí pela participação aqui no programa. Olha só, hoje a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia. Amanhã até sexta-feira o tempo segue nublado com chuvas isoladas e a máxima amanhã chega a 29 graus. Essa outra participação vai para Iraci Aparecida de Italaia, no Paraná. Agradeço também a sua participação, viu? Hoje e amanhã o sol alterna com pancadas de chuva e também na quinta-feira o tempo segue nublado com chuva isolada. Na sexta-feira o sol aparece com pancadas de chuva ao longo do dia. E se você também quer saber como fica a previsão do tempo para os próximos 4 dias aí na sua cidade, então envie agora uma mensagem para a nossa equipe. O número é o 67 992647810. Estamos no aguardo, tá? Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. E começou a temporada do pequi, viu? Em Goiás, a extração e comercialização do fruto gera bastante emprego e movimentou cerca de 6 milhões de reais esse ano que passou em 2021. A Ana Paula Bellini vai trazer detalhes para a gente aí, então, sobre essa temporada. Fruto símbolo do Cerrado, o pequi já faz parte da culinária goiana e de muitos estados do país, principalmente na região centro-oeste. O pequi é bom sozinho, não precisa de nada não. Só o pequi na panela? Já tá bom. Arroz com pequi de frango. O fruto de gosto e cheiro fortes vem do pequizeiro, árvore de casca grossa e troncos tortos, que pode chegar até 12 metros de altura. Em Goiás, a coleta do pequi já movimenta as centrais de abastecimento. Mais de 3.000 toneladas do fruto já foram comercializadas esse ano. A temporada do pequi vai de setembro até o final de fevereiro. Em Goiás, que é o terceiro maior produtor do país, o fruto gera empregos e já movimentou quase 6 milhões de reais só esse ano. Considerando os números que já temos, 2020 agora de 2021, quer dizer, então 2021 já está muito próximo de alcançar os números de 2020, considerando ainda que nós temos 1 mês e meio pela frente. Então ainda vai entrar muito produto, ainda está entrando, né? Ainda vai chegar o mineiro, então eu acredito que vai superar sim em relação a 2020. Há 30 anos, o Elcio trabalha na extração e na comercialização do pequi. Esse ano, ele está vendendo cerca de 350 caixas do fruto por dia
e, por isso, precisa de mais pessoas para trabalhar. Aqui a gente gira aqui em torno de 20, 25 empregos aí por semana, né? Porque aumenta o serviço. Isso aí é só direto, né? Fora os indiretos, né? Então gera muito emprego. Além da culinária, o pequi também é utilizado no ramo de medicamentos e cosméticos. Segundo o superintendente da Secretaria de Agricultura e Pecuária, a industrialização é o motivo dessa alta demanda. E tem mais pequi goiano circulando no mercado. Aqui no estado de Goiás, o aumento desde 2018 está sendo gradativo e sustentável. E por que isso está acontecendo? O pequi está sendo inserido num movimento de agroindustrialização, em compotas, em geleias, em pimentas. Então isso está fazendo com que o pequi seja inserido em vários alimentos e estão ganhando não só os municípios da sua origem, o estado todo, até o Brasil inteiro. Várias indústrias estão comercializando fora do estado de Goiás. A coleta do pequi goiano é mais concentrada agora no mês de novembro. Só aqui no Ceasa de Goiânia chegam mais de 80 toneladas do fruto por dia. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Bom, o governo dos Estados Unidos retomou a pressão sobre os grandes frigoríficos. O presidente Joe Biden anunciou o investimento de $1 bilhão em pequenas processadoras de carne dos Estados Unidos para aumentar a competição no mercado. Nós vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias lá em São Paulo conversar com o Walter Puga, já está por aqui. Essa movimentação do governo dos Estados Unidos já afeta as empresas brasileiras, não é não, Puga? Bom dia. Olha, afeta e afeta muito, viu? Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, para você ter uma ideia, ontem, os papéis do JBS e do Marfrig, companhias, como se sabe, tem grande parte das operações no mercado dos Estados Unidos, encerraram a segunda-feira em queda aqui na nossa bolsa, na B3. Para você ter uma ideia, a JBS perdeu 4,21%, e Marfrig perdeu 3,62%. Tudo isso porque o governo americano aumenta a pressão sobre os grandes frigoríficos. O presidente dos Estados Unidos reuniu-se, inclusive ontem, através de sistema eletrônico, virtualmente, com um grupo de pecuaristas para tratar sobre o plano que apresentou horas antes para aumentar a competitividade do setor de carne dos Estados Unidos. O objetivo, segundo o presidente Joe Biden, é reduzir os preços da carne aos consumidores americanos. A pressão para combater essa alta dos preços da carne ocorre num momento em que a inflação vem prejudicando muito a popularidade do presidente Joe Biden. Para você ter uma ideia, entre janeiro e novembro do ano passado, o índice de preços ao consumidor subiu 6,8%, sua maior alta, veja, em quase 40 anos. O preço das carnes subiram 16% nesse comparativo, e a carne bovina teve uma escalada de preços acentuada, quase 21% de alta. E o presidente Joe Biden ontem deixou claro: eu já disse antes e vou dizer novamente, capitalismo sem competição não é capitalismo, é exploração. Ele disse isso ao abrir essa reunião virtual com os pecuaristas, O governo americano disse estar elaborando já uma ordem executiva, veja, que instrui o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos a examinar profundamente violações de leis que vigoram desde 1921. A lei foi criada até para garantir a concorrência justa e para proteger os consumidores. Os principais jornais do mundo abordam esse assunto hoje. Para Joe Biden, a alta nos preços das proteínas ocorre porque há mesmo uma concentração exagerada no mercado. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, apenas 4 empresas controlam 85% de todo o processamento e distribuição de carne bovina. No caso da avicultura, é um pouco menor. 4 das maiores processadoras detêm 54% do mercado. No caso da suinocultura, segundo dados levantados pelo governo dos Estados Unidos, 4 empresas dominam 70% do mercado. Bom, a Casa Branca culpa, de fato, a indústria da carne pelo aumento dos preços dos alimentos, como se vê, e a pressão aumenta sobre essas empresas. Representantes da indústria frigorífica atribuem os preços a outras questões, Escassez de mão de obra no mercado americano, restrições na cadeia de suprimentos, ou seja, abastecimento, circulação de mercadorias, e também uma pressão inflacionária que não ocorre só nos Estados Unidos, ocorre no Brasil, nós estamos vivendo isso em vários países. Bom, isso, no entanto, parece não sensibilizar o governo americano, que planeja distribuir $1 bilhão para, vamos dizer assim, aliviar
pequenas processadoras de carne e expandir os processadores independentes, ou seja, dinheiro destinado a empresas menores que as 4 grandes empresas. Agora, JBS e Marfrig perderam valor por conta disso no mercado brasileiro, mas não foi a única empresa que perdeu muito, não. Cargill também está sob pressão, mas os papéis da Tyson Foods, por exemplo, perderam ontem mais de 0,5% na Bolsa de Nova York. A pressão parece aumentar e muito agora com os frigoríficos partindo aí do governo americano. De olho na informação, porque não é só o governo americano também que pressiona frigoríficos, não. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina comunicou ontem a decisão de estender até 2023 a suspensão de exportação de 7 cortes de carne bovina argentina. Aliás, a Argentina interrompeu os embarques do setor em maio deste ano passado agora, e depois flexibilizou a venda aos poucos, né? Quer restringir a exportação de carne. O governo argentino concretiza a decisão de que os cortes que são preferidos pelo consumidor argentino continuarão limitados à venda no mercado interno argentino, ou seja, para atender o consumidor argentino até 31 de dezembro de 2023. Estão totalmente liberados, de outro lado, as exportações de bovinos de categorias B, E e touros, bem como ossos com carne resultante da desossa, ou seja, corte que argentino gosta, fica na Argentina. O Plano Pecuária 2022-2023, com as medidas que foram anunciadas agora no final do ano passado, em dezembro, contempla um regime de exportação de vacas das categorias D até F. A abertura destina-se, na verdade, a mercados emergentes, segundo informações de agências de notícias, e o cumprimento dos compromissos internacionais. Por exemplo, com aquela chamada cota Hilton, por exemplo, né? Bom, está prevista a criação de linhas de crédito com taxas subsidiadas na Argentina. Um conselho consultivo, o Observatório da Pecuária, foi estabelecido para fornecer orientações e aumentar a produtividade, propor aí ajustes à cadeia. O governo argentino também pressiona os frigoríficos. De olho na informação, porque os governos começam a olhar para a carne em geral como resultado de boa parte dos problemas que eles vivem hoje. No caso, a inflação, a alta dos preços dos alimentos e as queixas dos consumidores. Vinícius? Pois é, Puga, de olho na informação, porque ainda tem mercado financeiro que, mais uma vez, o dólar tem alta e a bolsa em queda. É a previsão mais difícil para esse ano, Puga? Como que está esse cenário? Pois é, nós tivemos ontem a abertura das negociações no mercado, com alta de mais de 1,5% para o dólar passou de 5,66. Resumindo, nós tivemos aí, de novo, uma queda acentuada na Bolsa. Bom, o dólar à vista começou em 2022 em alta firme, superou aí 5,65. Foi um dia marcado ontem pelo fortalecimento da moeda dos Estados Unidos frente a outras moedas também. E isso acabou impulsionando o dólar contra o real e contra outras moedas. Bom, o que se espera agora é uma ata, aquele documento final do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, que será liberado agora na próxima quarta-feira. E o relatório de emprego dos Estados Unidos, que sai na sexta. Resumindo, são informações que podem movimentar o mercado de tal maneira que o dólar pode até ceder um pouquinho, dependendo dos dados que vierem. Mas a ata do Federal Reserve deixa claro, há a perspectiva de retirada daquele incentivo que o governo americano, que o Banco Central dos Estados Unidos, em suma, tem liberado para o mercado. Ou seja, aquelas compras de ativos para estimular a economia americana tendem a parar. Daqui para frente, tendem a reduzir muito, né? Agora, enquanto lá fora há preocupações em relação a uma valorização do dólar frente a outras moedas e as decisões do governo americano que influenciam na negociação do dólar em todo o mundo, aqui pegou muito mal nas mesas de operação de câmbio a declaração do líder da Câmara, do governo federal na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que diante das enchentes da Bahia e da alta arrecadação seria necessário repensar o teto de gastos do governo. Na verdade, segundo analistas, uma pressão por verbas em ano eleitoral que continua partindo do Congresso. Faltam ainda definições sobre o reajuste do funcionalismo público. Tudo isso trouxe uma alta para o dólar, que deve continuar com valores em alta hoje. É esperar para conferir. O mercado abre daqui a pouquinho e nós teremos uma dimensão dessa movimentação. Agora são 8 horas e 24 minutos.
no horário de Brasília, vamos falar um pouco de Bolsa, porque Bolsa, na verdade, ela reflete a expectativa e o caminho, a tendência do mercado financeiro, né? E a nossa Bolsa começou o ano no vermelho, dólar veio em alta e a Bolsa veio em queda. Bom, depois de um ano, 2021, muito difícil para papéis de empresas brasileiras, o primeiro pregão deste ano não aliviou quem está no mercado. Foi um dia marcado pela alta expressiva da taxa de juros lá nos Estados Unidos, novas preocupações com as questões fiscais no Brasil, como eu disse agora, aumento do teto de gastos, os juros subiram de uma maneira firme e o real, resumindo, teve o pior desempenho entre as principais moedas do mundo, como nós vimos agora, né? Bom, a Bolsa fechou em patamar abaixo dos 103 mil pontos. O índice Bovespa encerrou a sessão com desvalorização de 0,86%, caiu para os 103.921 pontos, depois de ter oscilado aí entre 103 e 400, né, uma baixa de até 1,34%, até esboçou uma reação em alguns momentos, foi acima de 106 mil pontos. Bom, o que ocorre aqui? Já está claro que não haverá continuidade daquele incentivo no mercado americano, isso tende a provocar uma alta na taxa de juros lá fora nos Estados Unidos, os dólares esparramados, vamos dizer assim, espalhados por diferentes regiões do mundo, tendem a caminhar de volta rumo a boa remuneração no mercado americano, é o que se espera, e isso deve fazer com que o dólar se valorize frente a diferentes moedas do mundo. Não será diferente frente ao real. Os ativos de empresas brasileiras continuam sob pressão e não há expectativa de que haja uma grande mudança nesse quadro. Mesmo assim, analistas de mercado estimavam recentemente que a nossa Bolsa pode, durante o ano, em média, passar de 124 até 125 mil pontos. Vamos lembrar que no ano passado, a expectativa de analistas do mercado é de que estaríamos no final de dezembro de 2021 com 130 mil pontos no índice Bovespa. E isso não ocorreu, como nós vimos e estamos vendo. Portanto, perspectiva de esperança de que haja uma forte recuperação da Bolsa brasileira, fica para depois. Não dá para esperar para tão já. É com você, Vinícius. Pois é, Pulga, valeu, obrigado pela sua participação. Amanhã você volta trazendo mais informações, sempre muito coerentes, falando do agronegócio, e a gente por aqui torce para que as coisas melhorem. Bom, vamos encerrar o Bom Dia Produtor. Eu vou agradecendo a sua companhia. Lembro que daqui a pouco esse programa fica disponível nas nossas redes sociais. Vai estar disponível no YouTube, no SBA, no próprio canal do Boi. Você ainda pode nos acompanhar pelas nossas mídias sociais, sba1.com, no aplicativo SBA Play, no Instagram, @canal do Boi 1, e também estamos lá no Facebook, Canal do Boi. Estou contando com a sua participação. Amanhã nós estamos aqui a partir das 7h15 da manhã, horário de Brasília, aguardando a sua participação junto comigo no Bom Dia Produtor. Um abraço, tchau, tchau!